Boa tarde, gente. Eu tô aqui me escondendo do sol, toda de azul. Na praça tá começando a ficar verdinha. Tá um solzinho, ok? Mas com a graça de Deus, hoje nós vamos fazer. Eu já fiz Lucas e agora nós vamos fazer Atos dos Apóstolos, capítulo 23, primeira parte. Tudo é maravilha. Eu esqueci de falar no outro vídeo, mas se inscrevam lá na minha página Comunidade Unida de Cristo, ok? Helena no YouTube. Aleluia. Então vamos lá, gente. Eu tô aqui escondendo atrás de uma árvore ali, senão o sol vai ficar bem na minha cara. Ok? Vamos começar a leitura, porque tem bastante coisa aqui para fazer, que não é sempre que eu venho aqui. Nossa, que azulão. Que Deus nos ajude a entender a Bíblia. É como eu falei, gente, se tiver só o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, não precisava mais nada. Você não vai ter desculpa, porque tudo que a gente precisa para saber de Cristo e da igreja do primeiro século tá aqui nesses dois livros. De Cristo tá o Evangelho de Lucas e da igreja do primeiro século tá em Atos dos Apóstolos, ok? Vamos lá. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: Irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Deixa eu relembrar aqui, se você não viu, ou veja aí o capítulo 22, né? O que acontece? Paulo foi para Jerusalém. Ele tinha um propósito de chegar em Roma. Ele falou, vou para Jerusalém, de lá vou para Roma. Mas todo mundo falou, Paulo, tu vai sofrer em Jerusalém, tu vai ser preso. Paulo, Deus está me revelando, Paulo. E Paulo, ok, mas eu vou assim mesmo. Estou pronto para morrer, se for preciso, em Jerusalém. E foi. E ele estava doido para ir no templo. Gente, judeu ama templo. Mesmo que ele creia que Jesus é o Messias e mesmo Paulo é o judeu mais cristão que tem. Mas ele queria ir no templo. Ele devia estar com o soldado do templo. Aí os cristãos de Jerusalém falou, Paulo, a gente sabe que o seu evangelho que você prega é diferente, Paulo. Eu estou falando com minhas palavras, mas se você ler o texto do capítulo 22, desde que Paulo chega em Jerusalém, você vai entender. Acho que 21, 20, 21, 22, não sei. E aí, mas tipo assim, mas nós aqui, Paulo, nós somos cristãos, tipo, somos cristãos, que eles não falavam a palavra cristão, não. Jerusalém, eles falavam os seguidores do caminho, seriam os caminheiros. E, ok? Bendera, o caminho. Bendera, Tzadok Bendera é o justo do caminho, sabia disso? Eu aprendi com ele mesmo falando. Acho que Bendera é o caminho. Então, não é filho, bem é filho. Dera que é caminho. Bendera é filho do caminho que é Jesus, ok? Então, Deus seja louvado, aleluia. Então eles eram os Bendera, os filhos do caminho, ali de Jerusalém. E falou para Paulo, olha, nós somos do caminho, mas a gente continua observando a lei de Moisés. E Paulo falou, quero ir no templo. Então vamos fazer o seguinte, raspa a cabeça, faz um voto, fala que você fez cumprir o voto no templo, raspa a cabeça, paga um valor X lá, tinha que pagar.
E vamos lá. Quando chegou lá, você acha que estava nem aí que esse Paulo estava com a cabeça raspada ou não? Você acha que estava nem aí se Paulo estava pagando o sacrifício ou não? Eles foram tudo para cima de Paulo para matar Paulo. Os judeus não crentes. Queria acabar com Paulo, eles odiavam Paulo. Até hoje, gente, até esse judeu de hoje que diz que crê no Messias, no Mashiach, até hoje, gente, eles não aceitam o que Paulo escreveu. É só você ver a pregação desse povo, eles não aceitam o que Paulo escreveu. Não posso fazer nada. Eu agradeço muito a Deus por ter nos dado Paulo, que ele é o apóstolo dos gentios, nosso querido Paulo. Gentil que despreza as doutrinas de Paulo vai ser escravo da religião. Deixa ser, quer ser? Eu prefiro aprender as doutrinas do amado Paulo, nosso apóstolo dos gentios. Vamos lá. Aí a polícia chegou lá e levou Paulo preso. Gente, só por causa dessa situação, Paulo ficou 2 anos preso, gente. E aí, a justiça ia soltar Paulo. Mas se soltasse Paulo, eles iam matar Paulo. E aí, Paulo apelou para César. Paulo queria para Roma. Ó, meu celular tá ali reclamando que a bateria tá fraca. Eu tinha até esquecido disso, gente. Que a bateria tava acabando. Mas eu ando sempre com a bateria de reserva. Porque às vezes eu fico conversando e eu esqueço, gente. Quando eu vejo que não... Ai, socorro. Ai, peraí. Tem que segurar com 2 mãos aqui. Aliás, tem que segurar... Vira. Ai, já entrou. Socorro, meu outro celular tá querendo cair. Eu tenho que ter 2 celulares. Um fazendo o vídeo, o outro lendo. E agora eu consegui encaixar a bateria. Vamos lá. Pois é, aí eles iam soltar Paulo, mas Paulo já sabia que se soltasse eles iam matar Paulo. E aí Paulo apelou para... Paulo já queria ir para Roma. Ele já queria ir para Roma. E ele apelou para ser julgado por César. Ele falou, ó, eu sou cidadão romano, eu tenho esse direito e eu quero ser julgado por César, o maioral da época. Vocês pensam que Paulo tinha medo das coisas? Paulo não tinha medo não, gente. Primeiro ele maltratava muito os cristãos, depois que ele se converteu, agora ele queria pregar o Senhor Jesus até debaixo d'água, em qualquer lugar. Lá. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse, irmãos, eu tenho procedido diante de Deus, de Adonai, de Elohim, de Hashem, ok? Com toda boa consciência, até o dia de hoje. Ele estava falando ali com os judeus. Ok? Não, eu não tenho feito nada que desagradasse a Elohim, a Hashem. Isso que Paulo está dizendo, ok? Mas Ananias, sumo sacerdote, mandou aos que estavam ao seu lado que ele batesse na boca. Olha só, gente, só porque Paulo falou que está servindo a Deus, Adonai, a Hashem, de sã consciência, o sacerdote mandou o soldado que estava do lado dele bater na boca de Paulo. Tanta raiva que esse tinha de Paulo. Então Paulo lhe diz, Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Religioso é terrível, gente. Os religiosos são terríveis, gente. Cuidado com os Ananias, cuidado com os sumos sacerdotes, cuidado com os religiosos, cuidado com os fariseus, cuidado. Mas Paulo não dava mole. Eu gosto de Paulo também. Paulo não dava mole. Paulo falou assim, Deus te ferirá, Adonai, Hashem, te ferirá, hipócrita. Ok? Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei de Moisés? E contra, aqui não está escrito Moisés, mas eu estou falando porque era a lei de Moisés. Julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas que eu seja ferido. Tipo assim, aonde que está escrito isso aí na Torá?
que você tem esse direito de mandar ele me bater. Aonde que está escrito isso? Seu hipócrita, seu religioso. Porque as pessoas é assim, só creio nas escrituras e faz tanta coisa que não está nas escrituras. Esse é o religioso, o hipócrita, o fariseu. Vamos lá. Então Paulo lhe diz: Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, contra a lei mandas que eu seja ferido? Gente, e o que Paulo falava acontecia, viu? Porque Paulo era um homem cheio de Espírito Santo. Pedro falava, lembra lá da Ananias e Safira que caiu morto perto de Pedro? Vamos lá. Os assistentes disseram: tu injurias o sumo sacerdote de Deus. Você está deixando ele nervoso, Paulo. Ia ser assim uma gritaria. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos. E Paulo era muito sábio para falar. Eu não sabia, irmãos. Ah, eu estou deixando ele nervoso. Eu estou injuriando ele. Que é o sumo sacerdote. Pois está escrito: não falarás mal do príncipe do teu povo. Não falará mal do príncipe do teu povo. Quem é o príncipe do povo hoje? Dos católicos de Roma é o Papa. Quem fala mal dele está fora dessa lei aqui. Sabia? O príncipe dos católicos romanos é o Papa. Quem fala mal do católico, eu já vi muito católico falar mal do Papa. Mas os católicos que falam mal do Papa está incluído nessa lei aqui, ó. Êxodo 22, 28. Não falarás mal do príncipe do teu povo. Ou do governante. Príncipe, governante. Presidente. Ministro. Não falarás mal. Eles falavam mal do sumo sacerdote. Falavam mal. E veio querendo corrigir Paulo. É isso, gente, que Paulo está tentando dizer. Ah, é verdade? Paulo olhou para eles e falou: ah, é verdade? Ele é o sacerdote de vocês. Mas a Torá está falando que não é para falar mal do príncipe, ou do líder, do governante, do ministro. Aí tá bom, então você está tudo errado. O sol tá virando aqui, tá ficando mais difícil agora. Acho que eu vou ter que ficar de pé para terminar esse vídeo. Eu vou ter que ficar de pé se eu não quiser ficar no sol. Ok? Para me esconder do sol. Então, Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus, ok? Você já viu que protestante... Eu tenho que citar esse nome, gente, porque é um nome que o mundo inteiro conhece. Okay? Protestante, eles brigam entre eles, porque cada um tem uma doutrina diferente da outra. Mas quando é para atacar a igreja católica, eles todos se unem. Os saduceus, os fariseus, a religião deles era diferente uma da outra. Eles acreditavam na Torá de Moisés, toda aquela coisa, era israelitas, judeus. Mas a religião dele, mas as doutrinas deles era diferente. A doutrina dos fariseus, saduceus, era diferente uma da outra. Era assim, tipo... Batista e assembleiano. Mas tem milhares de outras igrejas também que eu discuto com a outra. Ontem eu vi um vídeo, nem vou falar o nome aqui. Eu vi um vídeo que um rapazinho falou mal de um dos pastores aí famosos do meio gospel. E esse mesmo rapazinho, aquele menino que o pessoal reclama que diz que ele não é profeta coisa nenhuma. Não sei quem vocês vão entender. Então esse menino aí, ele falou mal do pastor famoso aí, do meio gospel. Mas para atacar a igreja católica, ele estava defendendo o pastor depois. Só que o pessoal pegou o vídeo onde ele estava falando mal daquele próprio pastor e jogou na internet. Era assim que eram os fariseus, os saduceus. Um não se dava com o outro, mas para
Mas na hora de xingar os cristãos, eles se uniam. Para condenar os cristãos, eles se uniam. Um não se dava bem com o outro. Mas na hora de... Gente, não tem como eu passar batido aqui, gente. Só vai passar batido quem não quer admitir que está aqui. Aí o Paulo pegou, né? Sabia que eles brigavam entre si. E falou assim: o Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceu e outra de fariseu. Entendeu? Isso aqui é um exemplo. É que eu sou batista Assembleia de Deus. É um exemplo, que hoje em dia tem milhares de igrejas que são da igreja batista e milhares de igrejas que são da igreja da Assembleia, ok? Mas eu estou só dando um exemplo para você entender. Não tô... Eu já passei por isso. Eu já passei por essas discussões, eu já fui criticada. Não, vamos seguir em frente, ok? As coisas que eu falo para vocês é coisa que não é que eu vi alguém, eu vivi sobre essa discussão da igreja com outra, ok? Vamos lá. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e a outra dos fariseus, e disse-lhes em alta voz, Paulo gritou: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. É como assim? Ali tem um batista e um assembleiano na plateia condenando. Vamos supor que Paulo fosse católico. Na realidade, católico é a igreja universal que vem desde o início. Então Paulo era católico mesmo. E ali os saduceus e os fariseus condenando Paulo porque ele era um cristão católico. Aí Paulo pega e fala assim: olha, irmãos, vamos supor, né? Olha, irmãos, eu vim da Igreja Batista, eu tenho todo o conhecimento da Igreja Batista, eu fiz seminário lá, eu fiz tudo, conheci. Era isso que Paulo estava dizendo, ok? Ó, eu sou fariseu, filho de fariseu, por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos, é que sou julgado, ok? É como se ele tivesse, olha, eu sou de tal igreja. Talvez aqui ficaria melhor dizer que ele era da Assembleia, né? Porque ele podia falar assim: olha, eu sou da Assembleia, eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio no batismo do Espírito Santo, porque Paulo foi o que mais pregou sobre isso. Porque o batista tradicional não crê nos dons do Espírito Santo nos dias de hoje e não crê no batismo do Espírito Santo. Então, isso aí já dá uma discussão entre eles teológica, você não tem ideia. E aí, vamos mudar aqui. Vamos supor que Paulo era da Assembleia. Acho que vai ficar melhor combinar aqui. Então é como se Paulo falasse assim: olha, eu sou da Assembleia, filho de assembleiano, e creio nos dons do Espírito Santo, e no dom de língua e tudo. E vamos supor que uma igreja começar a discutir com a outra: não, esses dons não tem mais, já cessou. E a outra falasse: não, tem sim. Olha só, era assim, fariseu saduceu, que as doutrinas deles eram diferentes, ok? E Paulo falou: embora os fariseus estão aqui me condenando, mas eu sou fariseu, ok? E aí começou: eu sou fariseu por causa da minha esperança na ressurreição. É porque essa era a diferença. Os fariseus acreditavam em ressurreição e os saduceus não acreditavam em ressurreição, ok? Ao dizer ele essas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus. Começaram a discutir entre outros. É como se ele falasse assim: olha, eu sou assembleiano, sou batizado no Espírito Santo, falo em língua estranha. E aí os batistas começaram a dizer: não, mas a gente não crê em língua estranha. Tipo assim, gente. Entendeu? Aí o que aconteceu? Hoje originou-se então grande vozeria, discussão. Levantaram-se alguns escribas, esse nome que eu não sei quando que eu vou conseguir falar ele, escribas,
dos fariseus e contestaram ruidosamente. Dizem que esse teólogo da Assembleia de Deus, tipo o que tem na internet, como que é o nome dele? Elias, não sei o quê, que é muito... Ele estuda teologia de noite, acho que até quando ele está dormindo ele estuda. E aí ele pega um batistão, ou um presbiteriano, aquele homem lá, presbiteriano lá, Nicó. Imagina os dois discutindo ali. O Nicodé com o teólogo Elias. Eu acho que é Elias, gente. Não sei. É um teólogo que tem na internet da Assembleia, que ele estuda teologia dia e noite. Que tudo que... Ele gosta de um debate teológico, você não tem ideia. Aí vamos supor que estava ele e o da presbiteriana lá, o líder mais conhecido da presbiteriana, discutindo. Mas vamos lá. Originou-se então grande vozeria, levantou-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente. Não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se não falou algum espírito ou anjo? Aí, quando ele falou que ele era fariseu, vamos supor, quando ele falou que ele era da Assembleia, olha, eu sou católico, cristão católico, mas eu vim da Assembleia. Eu creio no batismo do Espírito Santo, nos dons de língua. Aí o povo começou a defender ele, os fariseus começaram a defender Paulo e falou assim: para dizer a verdade, a gente não achou nenhum mal nele. Pode ser que ele está enganado, pode ser que algum anjo apareceu a ele mesmo, sabe? A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado. É coisinha pequena, né? O tribunal ficou com medo de Paulo ser despedaçado por eles e mandou aos soldados que o descessem, tirasse do meio deles e o levasse para a cidadela. A cidadela é uma cidade pequena, ok? Cidadinha. Então, para cidadezinha pequena, pega ele, tira esse homem daqui, porque esses fariseus e esses saduceus agora estão brigando entre eles mesmos e o negócio aí vai ficar feio. Tira logo Paulo aí, senão ele é perigoso matar ele aí. Ele é um cidadão romano. Eles tinham que cuidar bem de cidadão romano. Na noite seguinte apareceu-lhe o Senhor e lhe diz: coragem. Se Jesus está ali assistindo tudo. Coragem, Paulo. Deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que os deus em Roma. Parabéns, meu discípulo, meu apóstolo. Apóstolo de Cristo. Parabéns, meu apóstolo. Você já venceu Jerusalém, meu apóstolo. Agora você vai para Roma. Que coisa linda. Jesus apareceu para Paulo, né? Conversou com ele. Quando amanheceu, coligaram-se alguns judeus e juraram com imprecações não comer nem beber nada enquanto não matasse Paulo. Provavelmente aqui eram os saduceus, os judeus saduceus, viu? Eles fizeram um jejum, não sei se eles estão em jejum até hoje, viu, gente? Mas Paulo não morreu por eles, não. Eles fizeram um jejum que ele só ia comer depois que matasse Paulo. Era mais de 40 as pessoas que fizeram essa conjuração. Juraram. Essas pessoas que as pessoas fazem jejum só para oferecer a Deus. Não, gente, as pessoas fazem jejum para fazer o mal também. Sabia disso, não? Jesus, socorro. Foram apresentar-se ao sumo sacerdote e aos cidadãos, dizendo: juramos solenemente nada comer, solamente, que pode ser também solamente, que vem de sola, de só, somente, mas que está
solenemente: nada comer enquanto não matarmos Paulo. Vós, pois, ide com o conselho requerer do tribuno que eu conduza à vossa presença, como se houvesse de investigar com mais precisão a sua causa. E nós estamos prontos para matá-lo durante o trajeto. Foi lá, falou para o sacerdote: olha, fala que você quer de novo uma audiência com Paulo. Mas eles estavam prontos, fazendo jejum para matar Paulo no caminho. Porque Paulo tinha ido para outra cidadezinha. Então, para trazer Paulo de volta, eles matavam no caminho. Jejum. Para fazer o mal. E você acha que jejum é só coisa boa. Vamos lá. Mais um filho da irmã de Paulo, inteirado da cilada. Deus enviou um anjo ali para falar com a parente de Paulo, né? Que fala irmã, a gente não sabe se é irmã mesmo, parente. Porque, gente, é o que eu te falei na outra live. Quando a Bíblia fala irmão, você não prende só esse negócio de irmão de sangue, não. Pode ser da tribo, pode ser. Mas aqui diz que era da irmã de Paulo, né? Mas um filho da irmã de Paulo, inteirado da cilada, dirigiu-se à cidadela e o comunicou a Paulo. Ok? Não sei se era cristã também. Eu sei que ela foi defender o irmão, ok? Ficou sabendo, de uma forma Deus fez com que ela soubesse. Este chamou a si um dos centuriões e disse-lhe: leva este moço ao tribuno, porque tem alguma coisa ali transmitir. Ok? Leve esse moço ao tribuno. Tinha que falar lá com o tribunal, gente. O tribunal era romano, ok? Ele o introduziu à presença do tribuno e lhe disse: o preso Paulo rogou-me que trouxesse este moço à tua presença, porque tem alguma coisa a dizer-te. E eu vou parar por aqui e a gente depois continua a segunda parte. Leia. Pega Atos dos Apóstolos e leia. Está quase acabando, mas assim, sabe, dá vontade de estar sempre lendo, dá vontade de acabar e pegar e ler de novo. De tão maravilhoso que ele é. E eu vos deixo até a próxima. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que o Eterno Deus vos abençoe. Dê a cura, dê a saúde, a prosperidade, a paz para todo aquele que busca Jesus, para todo aquele que está acompanhando meus vídeos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima. Quem está no YouTube tem Facebook Cristã Helena e Bíblia Diária Helena. Quem está no é Cristã com M, ok? Quem está quem foi ver essa live aí pelo Facebook, se inscreva no perfil do YouTube. Como se diz? Comunidade Unida de Cristo. E não se preocupe não, que aqui ninguém obriga ninguém a seguir religião nenhuma. Aqui a gente só lê a Bíblia e Deus vai falando conosco. Ainda que você aprendeu de outra forma, abre a tua mente, vê na Bíblia. Se duvida do que eu estou falando, pega a Bíblia, leia, fala assim: me ajuda a entender esse texto aqui que eu não estou entendendo. Ok? E eu vos deixo até a próxima. Passou um pássaro voando. Pai, shalom.